O campeão dos médios, o nigeriano Israel Adesanya, disparou para cima do público que o vaiou na luta contra o Jared Cannonier no UFC 276. Chamou os caras de bêbados e leigos que não sabem o que estão assistindo, que só querem ver pancadaria de qualquer jeito e não analisa a luta tecnicamente como ela é. E vou dizer para você que está me assistindo aí do outro lado, é uma opinião, né, que porra, bem impopular, que pode me fazer até perder inscrito ou fazer com que uma pessoa que não é inscrita não querer se inscrever em meu canal, mas é verdade, eu tô com a Adesanya. Eu tô com a Adesanya, concordo com ele, inclusive antes dessa declaração, eu fiz um vídeo aqui, não falei que os caras eram bêbados e tal, mas o significado da minha fala foi exatamente a mesma. As pessoas pensam só em pancadaria, em luta como Iri Prochazka contra Glover Teixeira, e aí se a luta acontece como a Adesanya e Jared Cannonier, essas pessoas simplesmente acham que a luta foi ruim. Eu, por exemplo, falei que a luta foi sonolenta, que foi chata, e foi. Só que, tecnicamente falando, analisando a técnica ali que o Adesanya impôs na luta, ele está certo. Tecnicamente ele foi muito bem, mas muito bem mesmo. Porque, primeiro de tudo, que o objetivo é vencer, tá? Alguns lutadores entram para dar show. E, porra, isso é louvável, cara. Isso é louvável. Tem lutador que coloca o seu resultado embaixo, atrás da satisfação do público. O cara entra lá para fazer o ingresso valer a pena. Charles do Bronx é um deles, Michel Pereira é outro, Anderson Silva era um cara que dava show também, mas Anderson Silva também tem muita luta chata no cartel. Just Gate é um dos caras que mais coloca a sua vitória em risco em prol ali de valer a pena o ingresso e o pay-per-view pago pela luta que ele está fazendo. Então é louvável. Só que também o lutador tem o direito de querer entrar lá para vencer, para manter o seu cinturão, que é o caso do Israel Adesanya. E ele disse, para que eu vou me expor? Para que eu vou arriscar minha saúde e o meu cérebro só para fazer essa galera me aplaudir? Ele ficou puto, realmente ele ficou mexido, porque a galera o vaiou, tá? A galera em parte está certa, em parte está errado. Se você for ver, analisar tecnicamente, ele deu um show, ele humilhou o Jared Cannonier. O Jared Cannonier não conseguiu fazer nada na luta, nada. E era desafiante, ele tinha que buscar alguma coisa. É um cara agressivo, é um cara que consegue geralmente nocautear seus adversários. E ele não conseguiu nem tocar na Adesanya de maneira que fizesse algum risco aí ao cinturão aí do atual campeão dos médios. Então, assim, ele deu um show técnico, tá? Só que não foi uma luta divertida de assistir, não foi. Eu também não achei. Analisando tecnicamente, foi espetacular. Mas analisando do ponto de vista do entretenimento, que no final das contas é o que a gente quer, foi uma porcaria, realmente. Então ele tem a razão dele, o público tem a razão dele também, né? Dependendo do ponto de vista aí de cada um. Só que o problema da Adesanya é que ele, antes da luta, prometeu que daria show, prometeu que seria como Anderson Silva contra Forrest Griffin, e passou longe de ser isso. Porém, eu acho que ele estava confiando que o Jared Cannonier seria agressivo, como ele é normalmente, que viria para cima com tudo, que foi o que o Griffin fez contra o Anderson Silva. O Anderson Silva só fez aquilo porque o Griffin proporcionou. O Griffin veio para cima. Ou vocês acham que o Anderson Silva caçou o Griffin? Não caçou, em nenhum momento. Foi tudo contra golpe, tá? Foi tudo contra golpe. O Adesanya tem condição, sim, de fazer aquele tipo de apresentação. Ele já fez contra o Robert Whittaker, por exemplo, na primeira luta. Já fez contra o Paulo Borrachinha. Inúmeras vezes ele já fez. Contra o Gastelum, mesmo apesar de ter passado um perrengue no começo da luta, no final, distribuiu o knockdown, deu um show, o Gastelum ia para cima, ele acertava contra golpe. Então ele tem condição de fazer isso. O problema é que se vocês forem analisar as últimas lutas dele, que sim, foram chatas, você vai ver, Yoel Romero fez porra nenhuma na luta, não foi para cima. Por que ele, Adesanya, que tem o cinturão nas mãos, ele vai se expor, ele vai partir para dentro do cara? Não, ele não tem mesmo que partir para dentro do cara. Ele tem que ficar na dele. E ele é um contragolpeador, ele não é um caçador. Ainda tem isso. Ele é um contragolpeador. O Romero tem aquele estilo ridículo dele de ficar no começo da luta aqui trancado, parecendo um casco de tartaruga, tá aqui, e ficou parado ali 2, 3 rounds, esperando a Adesanya. A Adesanya só ficou de longe espetando com chute na coxa, com chute na panturrilha, com chute na linha de cintura, dando jabzinho ali. Porra, é isso. Ele não tem que fazer mais do que isso. Pra que ele vai pra cima igual um louco? Por que ele tem que lutar igual um Vanderlei Silva da vida? Não tem, cara. Cada um tem seu estilo. O Vanderlei Silva tinha aquele estilo agressivo, cachorro louco, maluco, ir pra cima. Não foi um grande campeão. Não foi um grande campeão. Se você for analisar os grandes campeões da história do UFC, falando aqui só de UFC, cara, você não vai ver nenhum porra louca. Você só vai ver lutador pragmático, cara.
Você pega um Demetrius Johnson, que todo mundo odiava ver lutar. Cracaço inteligentíssimo, por isso manteve o cinturão por 11 defesas. O Anderson Silva, pragmático também, ele dava show quando os caras vinham para dentro dele, tá? O Anderson Silva nunca foi caçador. Eu até considero o Anderson Silva mais, assim, quando ele precisa atacar, tomar as rédeas do combate, eu considero ele melhor que o Adesanya. Porém, não é o estilo dele. E ele fez muita luta chata, como por exemplo contra Thales Leites e Demian Maia, que para essa categoria são lutadores medíocres. O Demian Maia é um cara pequeno, pô. E é um cara que só tinha jiu-jitsu, não tinha mais nada. Tá? E o Thales Leites é um lutador comum, cara, com todo respeito. Perto do Anderson Silva não é nada. E ele não conseguiu lutar. Então ele tem lutas ruins também no cartel. Fez o Dana White, que eu sei de cabeça até hoje. A única vez que o Dana White foi embora sem querer dar o cinturão, pô. E a galera vive de highlights e pega, o Anderson Silva dava show toda hora e o Anderson Silva é luta fraca. Não. Anderson Silva teve muita luta ruim, como teve muita luta maravilhosa, graças ao adversário que veio para cima. Não a ele que foi para dentro do cara. Tá? As duas lutas contra o Chael Sonnen, por exemplo, que o Anderson Silva não conseguiu lutar, cara. Nenhuma das duas. E na segunda, o Chael Sonnen deu a ele. Ele não foi para dentro do Chael Sonnen, não. Tá? Lembre-se disso. O Chael Sonnen deu aquela cotovelada giratória, com perdão do trocadilho aqui com o canal, caiu sentado, o Anderson Silva foi para cima e macetou. Não foi o Anderson Silva que caiu para dentro do Sonnen, tá bom? Né? Só para fazer aqui uma comparação. Anderson Silva contra Chris Weidman. O Chris Weidman não foi burro de ir para cima dele quando ele fez aquela brincadeira. O Chris Weidman não foi para cima de qualquer jeito, calculou a distância e meteu a mão do jeito certo. Por isso que o Anderson Silva caiu. E contra outros caras que ele vai pra grade e fica aqui esperando, o cara vem igual um louco, fecha os olhos e sai golpeando igual um maluco, ele vai sair aqui na esquiva e pá, deixa um jabzinho e já derruba o cara, pô. Graças à burrice do adversário. Se fizerem esse tipo de burrice contra o Adesanya, vão cair também, porra. Vão cair. E não pensem que o Poatan vai pra dentro do Adesanya igual um louco e essa luta vai ser épica, não, porque é muito difícil disso acontecer, tá bom? São dois caras que não mijam fora do pinico, que não são burros, que não vão para cima um do outro de qualquer jeito. Não vão, a menos que um esteja perdendo claramente aí 3 rounds, e aí o outro precise partir para dentro, acelerar e tentar nocautear. Fora isso, se a luta tiver parelha, vai ficar chata até o final, porque são dois caras inteligentes, são caras de QI de luta e que não vão para dar show. Se der para dar o show, vão dar. Se não der, vão tentar sair aí com a vitória e o regulamento debaixo do braço. Então é isso. Para mim, o Adesanya tá certo em ficar puto, em dar o ponto de vista dele tá correto, a torcida também tá correta de vaiar e de ir embora, porque o cara paga, não é para ver show de técnica, é para ver a pancadaria, realmente é isso. Paga pelo entretenimento e não tem pão de correr. Se o cara quiser pagar para ver técnica, para ver aquela luta mais cadenciada, vai ver uma roda de capoeira ou a WWE. Então, as duas partes têm a sua razão. Essa é a minha opinião. Você pensa igual a mim, você pensa diferente? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais.